Seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, o estudo de hoje, 4 de setembro, quarta-feira, com o título A Grande Tribulação. Então vai ser um estudo bastante interessante para fazermos hoje, e antes de começarmos eu convido você a se inscrever no nosso canal, assim você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo que nós postamos aqui, postamos a lição da Escola Sabatina diariamente, assim você não perde. Também deixe o gostei, para mostrar para o algoritmo que você gosta do nosso conteúdo e assim você vai recebê-lo sempre quando a gente postar. E assim, se você gosta do nosso conteúdo, aí eu te peço que você possa compartilhar nas suas redes sociais, com seus amigos, familiares, assim vai estar ajudando também na pregação da palavra, tá bom? Então, antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela vida, pela saúde, que o Senhor possa nos acompanhar neste estudo de hoje, que o Santo Espírito nos ilumine, para que possamos compreender e entender. Em nome de Jesus, o que lhe pedimos, amém. Então vamos lá, a grande tribulação. Então, dando continuidade no estudo de Marcos, capítulo 13, aqui nós paramos no versículo 18, no último estudo. Então, nós vamos estudar o restante dos versículos deste momento que Jesus estava falando sobre a grande tribulação. Então, neste momento, vamos ler Marcos 13, a partir do versículo 19. Então, se você não está com sua Bíblia, pausa o vídeo, vai lá, pegue a Bíblia. É sempre bom tê-la à mão. Se você está usando o celular, se conseguir acessar, legal. Se não, pega a palavra de Deus, tá bom? Então já deu tempo de estar pegando, vamos lá. O versículo 19 diz: Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então, vamos estudar estas palavras que Jesus está predizendo, né? Então, sobre a grande tribulação, a pergunta que nós temos é o que se refere, né, a essa grande tribulação. O interessante, então, a gente ver aqui alguns versículos para a gente ir se contextualizando daqueles momentos, tá bom? Então, o primeiro versículo, ele vai se encontrar em Atos 4, versículo 21. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Então, para a gente não gastar muito tempo aqui explicando cada versículo, contexto e tal, só vou estar passando os versículos para a gente se contextualizando os momentos que estavam passando a igreja após a morte de Cristo. Então a gente vê esse primeiro versículo falando de ameaças, nesse momento eles não sofreram castigos. Em Atos, capítulo 5, verso 40, ele já fala assim: eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Então, a gente já já gravou um pouquinho. Antes eram só ameaças, agora eles foram açoitados. Em Atos 7, é sobre Estevão. Então a gente tem o contexto a partir no capítulo 6, e eu vou ler o 7 finalzinho, tá bom? 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então a gente já tem um momento
bastante importante e mais grave. A gente já vê uma morte. Aí, em Atos 12, capítulo 12, a partir do versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então a gente já vê a morte ali de Tiago. E a gente vê a evolução, né? A respeito de como foram acontecendo as coisas após a morte de Jesus. No Tratado de Teologia, nós temos algumas informações bastante interessantes sobre esse período. Então, sobre a perseguição da igreja, diz assim, na página 1091 do Tratado de Teologia. Satanás procurou eliminar a primitiva igreja primeiramente pela perseguição. A corrupção das crenças veio depois. Então, a gente está vendo um período da igreja ali romana, dos imperadores, de todo aquele movimento, e quando ele fala das crenças, é de um momento de uma perseguição posterior, que vamos avançar. Então, a perseguição judaica se iniciou após o Pentecostes em Jerusalém, por meio de ameaças. Então, a gente vê todos esses versículos que a gente leu. Então, de Atos, de Atos 4, 21, mas depois passou a prender e espancar alguns dos apóstolos, Atos 5, 40, o apedrejamento de Estevão, Atos 6, de 1 a 15 e capítulo 7, levou a uma tentativa mais implacável e sistemática de desaprovar a fé cristã pelo enérgico Saulo de Tarso. Aí a gente vai ter aqui uma informação. A princípio, o governo romano, fora da Palestina em geral, não se opunha à igreja. As autoridades romanas talvez considerassem o cristianismo como uma variante da fé judaica, uma religião lícita. Isso fora. O tratado civil para com os cristãos começou a mudar com as acusações do imperador Nero, depois do incêndio de Roma em 64. Mas as profecias de Daniel e Apocalipse e do próprio Jesus, Mateus 24, 21, 22, previram ondas de perseguição ainda mais intensas contra a igreja do que as movidas por judeus ou autoridades romanas. É bastante interessante. Então a gente viu que houveram perseguições, elas foram se escalonando com o tempo, até chegar nos momentos de morte. Informação interessante que fora ali da Palestina, eles consideravam até uma outra religião parecida com a dos judeus, e etc. Aí a gente tem aqui a fala da profecia de Daniel. Aí a gente chega num ponto bastante interessante para avançarmos. Observe novamente a profecia central de Apocalipse 12. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e a engoliu. O rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Os versos de 13 a 16. Um pouco antes, nesta mesma profecia, há uma declaração semelhante. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele sustentarem durante 1260 dias.
Então, a gente vai ver a respeito desse período de tempo, aonde nós encontramos ele mencionado lá no livro de Daniel, tá bom? Então, esse período de tempo, durante o qual Satanás tentou destruir a igreja, ocorre muitos séculos após a ascensão de Cristo. As profecias de Daniel e Apocalipse o mencionam 7 vezes, associando as atividades perseguidoras do chifre pequeno e da besta semelhante a leopardo, e de 3 formas diferentes. A primeira, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, equivalente a 3 anos e meio. Proféticos, Daniel 7, 25, 12, 7, Apocalipse 12, 14. A segunda forma, 42 meses, Apocalipse 11, 2, 13, 5. E a terceira, 1260 dias, Apocalipse 11, 3, 12, 6. As 3 formas, 3 anos e meio, 42 meses e 1260 dias, representam o mesmo período de tempo segundo os princípios historicistas da interpretação apocalíptica. Um dia equivale a um ano literal, por conseguinte, as profecias tratam do período de 1260 anos de recorrente guerra contra os santos. Então, a gente viu aí o que fala no Tratado de Teologia a respeito desse tempo. Então, é sobre isso que vai se referir os textos, sobre esse tempo de perseguição, esse período aí onde a igreja ela começa a fazer toda a perseguição contra os cristãos e intensificar isso por um longo período de anos, até um momento exato. Então, nós temos aqui, então, na lição ela comenta, esse período profético de 1260 dias, ou simbólicos anos, né, literais, ele se estendeu de 538 até 1798, o ano em que Napoleão enviou um general para levar o Papa cativo, o Pio VI, onde ele morreu no exílio. Então, em 1798 ocorre esse evento, e desse período nós tiramos os 1260 dias e chegamos na data, tá certo? E durante esse período de 1260 anos, o poder do chifre pequeno perseguiu e matou aqueles que não concordavam com seu sistema de governo eclesiástico. Ok? Então, ficou bem completo as informações a respeito desses períodos com as profecias, ligando aí com as profecias de Daniel. Então, a respeito da grande tribulação. E para a gente já finalizar, que esperança Deus oferece no tempo de perseguição e que advertência ele dá quanto a esse período chegou ao fim. Então é bastante interessante, já para nós finalizarmos aqui, é que Deus ele se importa. Então nós vemos aqui, né, diz que a perseguição do povo de Deus teria seu tempo diminuído. A perseguição diminuiu após a Reforma Protestante, e nós vemos que Deus ele se importa com os seus filhos. Deus ele quer nos preparar quando nós passamos por certos tipos de tribulação, para que quando chegar um momento final aqui nesse planeta Terra, seus filhos, as pessoas que o aceitaram, quando já tiver tudo separadinho, o trigo do joio, quando houver a grande tribulação e nós tivermos os que estiverem vivos passarem por ela, eles já estejam preparados, para que não chegue naquele momento e haja fraqueza. Não, aqueles que vão passar, eles são pessoas que vão estar preparadas, e não vamos estar sós. Deus proverá a cada um, você pode ter certeza, da mesma forma que cada profecia, cada significado que Jesus deu aqui, Deus proveu a todos, cumpriu a promessa para os últimos dias também. Então tenha fé, permaneça firme, e o principal, seja vigilante. Esse é o ponto principal, seja vigilante, vigie e se prepare, pois o inimigo ele não está brincando, ele tem regimentado exércitos,
e ele quer derrubar cada alma que ele conseguir. E as mais valiosas são aqueles filhos de Deus. Então esteja preparado e vigilante para esses momentos, tá certo? Vamos orar para finalizar? Senhor Deus, Pai querido, obrigado por tudo, Pai. Que nossa fé possa aumentar a cada dia ao estudarmos as suas escrituras e ver o quão Deus é maravilhoso, que suas promessas se cumprem, que estamos debaixo do seu poder glorificador. E fique com cada filho teu aqui. Que nosso coração não esteja aqui nas coisas dessa terra, mas esteja nos céus. Nos ajude a nos preparar. Obrigado por tudo. No santo nome de Jesus. Amém, Senhor.